Gente, nós estamos de volta. Cris Kozer, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu chamo de melhor da vida ou de 40 minutos hoje? Eu acho que a gente vai dizer que o melhor da vida está conectado à conexão. Você tá vendo como é chique essa mulher? Muito bem. Cris, já tem que começar o programa agradecendo e parabenizando pelos 2 últimos programas, que foi a nossa volta para 2026. O primeiro com a Soila, que foi assim, maravilhoso, abrindo o mês da mulher, né? Uhum. E na segunda-feira passada com o psicólogo Gilberto. Gilberto, eu sempre troco o nome do Gilberto. Né? O Gilberto Machello, que foi sensacional. Então, falar sobre adolescência, acho que isso é muito importante também, né? Demais, além da mulher. Principalmente para papais, né? Nossa, e assim, a gente deu um apanhado ali, né? Vai ter muito mais coisas que a gente vai poder ainda trazer em outros programas. Ô Cris, as mães são mais preparadas para trabalharem as filhas na adolescência ou na aborrecência? Vou fazer aqui uma consulta. Eu acho que não, Luciano, eu acho que é igual. Talvez os pais, em relação às filhas, eles fiquem mais temerosos. E sofrem mais. E sofrem mais, né? Porque, de uma certa maneira, existe uma questão de proteção ali bem grande, Entendi. né? Mas eu acho que a mãe e o pai, eles têm a mesma, vamos dizer, estão percorrendo o mesmo caminho, juntos ali com os filhos. Na adolescência ou na aborrecência tem uma quebra no tempo do carinho com o pai ou não? Porque lá em casa agora o pai passa longe. E o carinho volta depois? Volta. Não é que é uma quebra. Certo. É que assim, eles querem pertencer a um grupo, né? Entendi. E eles não querem ser mais criança. Então, geralmente, esse grupo lá fora... eles muito carinhosos com o pai ou com a mãe, falam, ai, filhinho da mamãe. Tem isso também. Então vão se sentir excluídos pela galera. Então sempre tem meio um bullying, né? Eu sempre brinco que o meu filho, quando eu levava ele para o colégio, né, ele olhava para mim e dizia, mãe, por favor, beijo não. Então, assim, era proibido. Teve uma fase que era proibido a gente se despedir e eu dar um beijo nele. Então eu pensei que era só comigo isso, né? Não, fica tranquilo. Tô mais sossegado agora. Isso mesmo. E depois desse bom bate-papo, né, eu vou liberar a Duda para namorar mais cedo. Ok. Agora com 32, antes eu estava pensando com 40 para namorar em casa, agora com 32 ela está liberada. Já é uma idade boa. Não, eu acho que já melhorou, né? Melhorou um pouquinho. Claro que brincadeira. Olha, Duda, quem sabe, né? Mais alguns programas isso começa a melhorar um pouco mais. Ela era bem novinha uma vez e nós estávamos no carro e ela me testou, né? Primeiro ela perguntou para a mãe dela com quantos anos ela teve o primeiro namorado dela, né? Que foi bastante jovem. Aí depois com quantos anos ela casou. Então ela fez as contas, ela falou, olha pai, essa conta com relação à mamãe não está batendo, então eu vou começar no mesmo tempo da minha mãe. Ai, não. A pergunta que péssimo clássica. Exemplo, né? É a pergunta clássica. Eles querem que isso daí abra as portas para algumas coisas que eles querem fazer, né? Sempre. Mas é muito lindo. A gente sempre fala dessa lindo fase porque vocês não são pais, não é lindo coisa nenhuma. Gente. E os ciúmes da gente, como é que fica? Mas, Luciano, você para para pensar. Você está vendo seu filho desabrochar. Então, assim, é uma fase que tem tudo isso. Eu acho que o sentimento ali é uma erupção. Todo pai sofre, né? De sentimento. Mas existe esse desabrochar. Isso é lindo. É lindo. É uma fase bonita. Pois é. Pois eu vou fazer uma brincadeira lá no final do programa com esse início de programa. Né? Bom, hoje a gente começa o programa com moda e forma. Olha esse paraíso para quem ama look fitness. Na Moda e Forma, cada peça foi escolhida para valorizar seu corpo e te dar conforto de verdade. Tem conjuntos incríveis, modelagens que seguram tudo no lugar e cores que estão super em alta. Tecido de qualidade, zero transparência com caimento perfeito, do básico ao estiloso. Aqui você encontra o look ideal para treinar e sair pronta. Vem para Moda e Forma e sinta essa experiência de perto. Especial para as meninas, para a academia e para o beach tênis. O beach tênis
conquistou o mundo. É isso aí. Você está nessa vibe também? Olha só como nós estamos modernos, né, Cris? Ainda não entrei, sabe? Mas eu estou vendo todo mundo. Eu acho que vai ter uma hora que a gente vai ter que se render a isso. Nós nos rendemos ao beach porque nós estaremos gravando agora o Beach Tennis. Inclusive em Marechal Cândido Rondon, que é a nossa casa também. Então logo, logo estaremos chegando lá. Você vai poder gravar lá também, Cris. Para receber os nossos amigos rondonenses. Isso vai ser alemãos trabalhadores e alemãs belas. É isso aí, gente. Você abrangendo, né? A conexão aí a gente está expandindo um pouquinho, né? Isso é ótimo. Logo, logo, oeste e norte e sudoeste também. Então, nossa conexão está viajando bastante. Cris, voltamos então a falar sobre bipolaridade? Eu acho que o último programa que a gente fez juntos, né? A gente falou muito rapidinho sobre esse tema e teve uma telespectadora que estava muito aflita em relação a isso. E até a gente falou assim, olha, vamos trazer mais informação, vamos, né, num programa, iniciar com um pouco mais de tempo, te trazendo muito mais informações sobre isso, que eu acho que é bem necessário, Luciano, porque é um transtorno. Então, olha, se você vê hoje, segundo a Abracta, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos, né, e das pessoas que possuem transtornos afetivos, no mundo, cerca de 140 milhões de pessoas possuem esse transtorno. Nossa, é muita gente. Então, assim, é muita gente, né? E eles também fizeram estudos, né? Eles trazem isso, que geralmente esses sintomas, eles aparecem antes dos 30 anos. Então, ali numa faixa etária, entre 18 a 25 anos, então aparecem os primeiros sintomas. Certo. E esse tipo de transtorno tem uma coisa muito genética, sabe? De hereditariedade. Então, existe todo um traço familiar que tem que estar sempre de olho, né? Então, para você que nos perguntou, o que é transtorno bipolar? Então, ele é caracterizado por alterações, né, de humor, também de energia e de níveis de atividade. Certo. Então, Luciano, essas pessoas, ou elas estão num extremo de euforia, que seria, né, os episódios de mania, ou elas estão em extremos de depressão, que seriam os episódios depressivos. Até para, né, nossos telespectadores saberem melhor quais são esses sinais e sintomas. Então, o que seria um episódio de mania? Então, é quando eles têm, assim, estão agitadíssimos, então tem um aumento de energia muito grande, uma euforia intensa. Certo. São aquelas pessoas que elas têm uma diminuição no sono. Então, assim, para que dormir? Estou perdendo tempo, né? Se eu dormir 2 horas, eu perdi 2 horas. Peraí que eu vou anotando aqui, porque eu estou sentindo que eu tenho alguns desses sintomas aí então já, viu? Aí ele tem uma fala rápida, né? São aquelas pessoas que falam, elas não ouvem as outras pessoas, tem um pensamento acelerado, então elas estão terminando de fazer alguma coisa e já estão pensando em outras, a cabeça está sempre a 1000, né? Existe uma característica bem importante que é a impulsividade. Certo. Então essa característica dentro de um episódio de mania, ela traz um perigo, né? Por quê? Porque a pessoa na impulsividade, ela sai comprar, ela se envolve, por exemplo, com situações de risco, vamos dizer, álcool, droga, sexo, sabe, coisas que podem trazer sérias complicações para a vida dela. Certo. E ela tem uma autoestima, assim, fenomenal, né? Eu sou dono de tudo, eu posso tudo, eu consigo tudo. Aí, quando ela está nesse extremo, ela pode ir para o outro extremo, que daí são os episódios depressivos. Então, nesses episódios depressivos, Luciano, ela vai ter uma tristeza profunda. Tá, então, vamos separar para o próximo bloco os episódios depressivos? Vamos. Até para que a gente possa fazer os nossos cortes aí que vão depois para as redes sociais. Então, não saia daqui que a gente volta falando sobre bipolaridade no próximo bloco. Tem firmeza pra tudo
sabor do dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Hoje estamos aqui no município de Serranópolis para apresentar essa belíssima propriedade. Ela está a 4 quilômetros da cidade, em média aproximadamente 41 mil metros. Olha o atrativo, olha a riqueza que a natureza nos traz. Ela está bem próximo da cidade. Venha conhecer, está na Corretora Seleto. Hoje vou mostrar para vocês alguns modelos de tênis performance, tênis caminhada também, para uma corridinha leve e também aqueles tênis para você correr, maratona. Então, nós estamos com uma linha muito legal, o New Balance, ASICS, a linha total da Olímpicos. Tem tênis muito show. Vocês têm que vir para o Planeta Esporte, provar, leva o seu condicional, testa em casa. Com certeza você vai gostar muito. E temos condições especiais. Você pode fazer um tênis em 10 vezes. Quer dizer, uma parcelinha pequena. Você compra com certeza o seu tênis sonhado. Palavra-chave: conexão. Conexão com o passado. Conexão com a natureza. Conexão com o futuro. Equilíbrio e harmonia em celebração a novas experiências. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Um conceito que nutre o corpo, mente, a alma e enriquece a experiência humana. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Em meio a um ambiente acolhedor que enaltece o seu estilo de vida, a autenticidade é a chave para resgatar o verdadeiro significado de viver bem. Maori, esculpido pelo sopro da natureza. Estamos voltando do nosso intervalo comercial. Começamos o papo falando sobre bipolaridade. E a gente estava falando, então, sobre os episódios depressivos. Certo. Explicamos o que são os episódios maníacos, né? E os depressivos. Então, Luciano, é uma tristeza, não uma tristeza, é uma tristeza profunda. Então, é algo muito lá na curva, vamos dizer assim. Uhum. Aí a pessoa apresenta uma fadiga, cansado, uma letargia. Sabe aquelas pessoas que estão devagar para tudo se movimenta na câmera lenta. Uhum. Então, ela tem um distúrbio do sono, mas em outro sentido. Ou ela dorme o dia inteiro, ou simplesmente ela não dorme. Tem distúrbios alimentares também nessa fase. Ela tem uma vivência de inutilidade. Então, é aquele pensamento assim, eu não sirvo para nada, para que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, nada na minha vida presta, certo. Sabe? E uma falta de concentração, né? Não vai conseguir se concentrar em nada num episódio desse. E o grande risco daí no episódio depressivo é o pensamento suicida. É isso que eu ia te perguntar agora, que foi uma das perguntas que chegou logo depois que a gente abordou pela primeira vez. Tem pensamento suicida e é bem recorrente, porque assim, é o extremo desses sentimentos. Então, o que a gente observa? Que esse é um transtorno sério.
e que ele precisa de um diagnóstico, Luciano, a duas mãos. Então, ele precisa da psicologia, mas é fundamental a psiquiatria. Certo. Aí você pode me dizer, Cris, psiquiatria por quê? Porque a gente está tratando nesse transtorno de neuroquímica. Então, existe uma alteração neuroquímica nessa pessoa. Então, serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, isso está alterado. Aí, a psiquiatria entra com a medicação. Certo. Então, geralmente, os psiquiatras vão estar usando antidepressivos, estabilizantes de humor e antipsicóticos com essa pessoa. Então, você vê assim, um dos medicamentos usados no passado e que ainda é utilizado como um desses estabilizantes é o lítio. Certo. E daí entra também a psicologia. A parte da psicologia nisso tudo é mais ou menos na educação, no acolhimento dessa pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa realmente se descobre nessa condição. Então, você precisa acolher ela vai ter uma vida nova, né, Luciano, diferente. Então, assim, e ela também, existe uma educação para ela, para os familiares, até para que quando existir algum sinal no dia a dia de que ela vai entrar em algum desses episódios, ela mesma vai começar a sinalizar, ela vai perceber isso. Você está entendendo? Então, ela mesma já vai começar a tomar providência de tudo aquilo. E quando ela não tem essa percepção, as pessoas próximas podem ajudar nisso tudo, né? Podem ajudar. A gente identifica, principalmente quando a gente conhece alguém. Identifica. E a forma mais correta é direto ao ponto. Você está com um problema, meu amigo, vamos tratar, ou nem sempre a pessoa vai aceitar isso? Não, as pessoas não vão aceitar. Teve uma novela na Globo, agora que terminou, das 7, e tinha a Cláudia Abreu, acho que fazia o papel de uma pessoa com transtorno bipolar, né? E ela era uma atriz, então no começo da novela a gente só imaginava ela assim, uma atriz meio descabeçadinha, irresponsável. E no transcorrer da novela, ela trouxe esse transtorno de uma maneira muito inteligente. Foi muito bem colocado na novela. Certo. E depois, assim, ela participar de grupos, para ela ter consciência, Luciano, de que ela tem uma doença. Só que a gente tem que pensar assim. Às vezes as pessoas dizem, tá, um diagnóstico desse, e daí, o que eu vou fazer com isso? Minha vida acaba. Não, gente. Certo. Se você tem um bom acompanhamento, tanto psiquiátrico como terapêutico, você vai ter uma vida normal e uma vida feliz. E você vai estar tranquilo desde que você seja acompanhado. Então, existe a necessidade de ter esses profissionais na tua vida. Sim. Okay? Então, talvez você falar para alguém que ele pode ter algum problema, talvez eu acho que a gente precisa sinalizar que essa pessoa precisa buscar um desses profissionais. Então, por exemplo, esse diagnóstico pode se iniciar tanto na terapia quanto diretamente na psiquiatria. Né? Importante, então, né? Que se de repente você tem um familiar, um amigo, né? Alguém do seu dia a dia que você identificou, principalmente, que você estava falando com a gente agora aqui, né, Cris? Procura ajuda, e ajude também, né? E é importante até para você, telespectadora, que nos fez essa pergunta. Então, se você ainda tem dúvidas, se isso ainda te traz uma certa angústia em realmente, né, saber o que você tem, a melhor coisa, busca um profissional. Porque assim... Vai ter solução. Né? Vai ter solução. E é importante, porque assim, o quanto antes você se tratar, você tem uma vida normal, sabe? Saudável. E você não passa por tanto desgaste, porque esses episódios trazem um desgaste para a pessoa, assim, acaba com a vida social da pessoa, acaba com a vida familiar, porque assim, antes de ser diagnosticado, como que a família lida com isso? Né? Alguém que entra em mania fica 3 dias sem aparecer em casa, ou o marido descobre a mulher gastou R$6.000 numa loja numa tarde, né? Ou muito mais do que isso. Então, assim, não existe. Né? E profissionalmente, como essa pessoa se comporta?
Então, é importante, busque ajuda, sabe? Tem vários profissionais aí, você escolha quem você se sente bem, mas busque ajuda porque é importante. É um transtorno sério. Intervalo e já a gente volta. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Tem firmeza pra todo dia. Churrascão bom tem que ter ancho suíno, né? E aquele queijinho coalho pra acompanhar. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. Tecnologia original? Aqui tem. Preço bom? Também. Se você acha que já conhece todas as lojas do Paraguai, espera até ver isso. A Intershop é uma loja de 39 anos de história, trazendo tudo o que você quer em produtos importados. Somos representantes oficiais da JBL, temos a única seleção high-end da fronteira, linha completa da Apple, o que há de melhor em perfumaria e tudo o que você precisa para equipar a sua casa. Aqui você encontra qualidade, procedência e o melhor preço. Vem conhecer e aproveitar nossas ofertas exclusivas. Intershop, a loja certa para suas compras no Paraguai. Gente, nós estamos de volta neste nossos especiais, então, Conexão com o Melhor da Vida. Vamos responder a pergunta que veio primeiro lá, né? E na pergunta, se eu me recordo bem, ela costuma curtir muito todas as postagens do amigo, e se isso de repente não era alguma coisa de interesse, de algum romance, alguma coisa assim. Aí você respondeu e agora veio a réplica e tréplica. Ela veio com a pergunta de novo? Veio uma continuidade, porque assim, na primeira pergunta ela deixou claro assim, se era normal. Era uma dúvida. Se era normal, né? As mulheres terem amizade com os homens, de curtirem as coisas. Ela deixou num nível assim, mas parece que agora ela aprofundou, é isso? De repente deu um gatilho ali. Porque curtir, de repente, as postagens de alguém... Então, Cris, eu, você, Derlaine e mais alguns amigos, nós teríamos um caso de amizade, então, muito bacana. Né? Porque a gente curte muito tudo que um e o outro faz, né? Então, e eu não com outros amigos também, né? Vai ser algo assim. Existe amizade, tem uma questão de trabalho. Principalmente quando existe um convívio, né? No caso dela, de repente, tem esse amigo em comum, e daí nessas curtidas, e um curte aqui, o outro curte lá, rolou o sentimento. E aí, casada, bem casada, com filhos, né? Família, e agora está tendo aquela atração. Pois é, ela traz isso assim, né, Luciano? Eu comecei a curtir tudo isso e eu sinto desejo por essa pessoa. E eu gostaria de dar continuidade nisso.
Até acho que tem uma frase que ela traz assim, que ela nunca traiu ninguém e que ela daí que ela traz que ela é casada. Eu tentei entrar na história aqui que ela mandou, foi bastante grande, né, Cris? Mas eu não sei como chegar nessa pergunta, né, sem desconstruir toda a história. Né? Então, o que a gente vê é assim, que ela está curtindo algo e que existe interesse. Então, ela deu uma aprofundada nisso tudo. Então, existe uma curtida que tem um interesse por trás, né? Então, eu não estou simplesmente curtindo alguma coisa que você traz profissionalmente ou como a gente é amigo. Eu tenho estou pensando em alguma coisa por trás disso. E o que fazer? Aí que está a grande questão, né? Eu acho que isso é uma questão, vamos dizer assim, muito particular. Porque desejo, Luciano, é algo que a gente tem por tudo. A gente tem pela vida, a gente tem pelas coisas bonitas da vida, por uma boa comida. Então, a gente tem uma vida cheia de desejos, né? E isso se expande para outras coisas, né? Em relação ao outro, em relação a relacionamentos. E o que entra nessa coisa de que eu vou ir atrás dos meus desejos ou não, entra uma tal que não é moralidade. Às vezes as pessoas falam assim, aí entra a moral da pessoa. Não, eu vou falar um pouco mais. Aí entra a responsabilidade de cada um, né? Porque se você tem uma vida, o que nessa tua vida, que parece perfeita ali, de marido, filhos, neto, boa, certo. Né? O que tem nessa vida que não está te satisfazendo? Tem alguma coisa que não está legal? Então, pode ser. Para pintar esse desejo, para pintar o desejo, para ter o desejo? Para ela tem que ter alguma coisa, não necessariamente quer dizer que exista mesmo. Então, assim, ela tem que se perguntar, o que não está me satisfazendo nessa minha vida, que eu estou buscando uma outra coisa. Aí, o que é a responsabilidade nisso tudo, Luciano? Vamos dar um exemplo assim. Gente, independente do que você acredita, vamos dizer assim, eu acredito, Cris, na lei dos homens, só. O que é a lei dos homens? Toda causa tem um efeito. Tem uma consequência. Daí você pode dizer, não, Cris, eu acredito na lei do universo. O que é a lei do universo? Tudo que sai de mim vai para o universo, retorna para mim. Não, Cris, eu acredito na lei de Deus. O que diz a lei de Deus? O que você planta, você colhe. Aí entra a responsabilidade. É você pensar, você tem livre-arbítrio para você ir atrás dos teus desejos ou não. Mas você tem que saber que quando a gente faz uma escolha, a gente fica ali para perder alguma coisa. Você não tem tudo. Você escolhe algo entre duas, você perde algo. Então, você tem que ter uma responsabilidade nesse momento de dizer para você mesmo, eu quero isso para mim. E eu vou ser responsável o suficiente para sustentar isso. Por exemplo, se não der muito certo, né? Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, porque daí envolve a sua família. E daí eu vou conseguir sustentar isso. Porque o que às vezes acontece? A pessoa cede ao desejo dela. E quando isso não dá muito certo, ela quer responsabilizar as outras pessoas. E não é por aí. A grande responsabilidade na nossa vida é nossa. Então, o único que pode fazer escolhas na nossa vida somos nós. E eu acho assim, a terapia vem muito de encontro a isso. Certo. E a terapia vai ajudar. Vai, você ser responsável. E você pensar nisso. Certo. Você começar a se conhecer, você saber o porquê que isso está acontecendo. A gente poder responder, você poder responder todas essas questões para você mesmo, isso abre teu caminho para realmente você dizer, é isso que eu quero. Pronto. Intervalo? Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente volta. A gente já volta.
Gente, nós estamos de volta aqui na Espaço Sorridente, a minha clínica que sempre trabalha para melhorar o meu sorriso. Cristine, muito obrigado. Obrigada a você. Para a gente você. voltar nessa parceria, e a gente já mostrou a clínica muito na nossa programação. Sim. Agora, como eu estou bicolor, né, muito café, daí um dente fica de uma cor, outra de outra, a gente vai melhorar o meu sorriso, vai ficar bonitão, mais clean. Vamos, a ideia é essa, né? Deixar você bonitinho. de sorriso novo. Que legal. E hoje vocês têm um evento diferente aqui na clínica. Sim, sim. Hoje nós teremos o Smile Day, que é um dia do alinhador invisível. Este aparelho que veio para, né, tomar conta aí e fazer a diferença no teu sorriso sem o bracket, aquele sorriso metálico. Então esse alinhador aqui, você olhando, você não percebe que a pessoa está usando, porque é uma placa transparente e ela é feita, são colocados pequenos attachments que nós chamamos, aonde ele segura e faz com que o aparelho trabalhe, né? Segura a plaquinha ali. Ele vai substituir o antigo aparelho ou o antigo aparelho continua e esse aparelho ele veio para... Ele veio para somar ou substituir, né? Depende do caso. Então, por isso é feita uma avaliação. Essa avaliação é online, é diretamente com a empresa, a doutora junto com a empresa e o paciente. Então, em torno de 10 minutos, nós já conseguimos passar o diagnóstico bem preciso para o paciente. Que legal. Então é assim, para quem se sentir incomodado com aquele aparelho antigo, né, hoje tem, principalmente o pessoal que trabalha muito com vídeo. Exato. Né, eu usei aparelho acho que por 6 anos e era sempre aquela coisa metálica mesmo, as borrachinhas, umas um tempo de uma cor, outra de outra. Até a gente gostava na época, né? Mas agora as coisas estão diferentes. Então esse daí, ele é transparente. Transparente. Você não percebe, né? Então você usa esse alinhador durante o dia, você tira para se alimentar e coloca novamente. Muito bom. Então, para quem lida com o público e não quer ter aquele sorriso metálico, claro que com, né, uma avaliação primeiro, para ver se o teu caso ele se encaixa nesse aparelho. Tem casos em que você precisa usar tanto o metálico quanto o invisível, né? Mas a grande maioria nós temos tido bastante sucesso aí com esse invisível. E o pessoal tem gostado muito, né? Esse é um dos diferenciais da Espaço Sorridente. Exato. E aí nós preparamos esse dia, chamamos pessoas que têm interesse, né, em usar esse aparelho para proporcionar esse dia especial para isso. Muito bom. Obrigado. Vamos conferir então como está sendo esse dia diferentão aqui. Gente, voltando do nosso intervalo comercial, eu tô com essa mania de todas as vezes voltar da mesma forma. Gente voltando do intervalo. Mas, no normal, gente, voltamos com beijos e abraços. Quer mandar beijos e abraços para alguém, Cristi? Você tem uma galera que te acompanha. Isso é muito bom. É uma delícia, porque eu fico cuidando ali do Instagram também, quanta gente que daí tá ali, né, elogiando, curtindo. Você podia pedir para os teus telespectadores e amigos agora que te acompanham, para serem seguidores do nosso Instagram, que isso ajuda muito a gente, isso é muito importante. E depois, assim, vocês vão estar por dentro de tudo que a gente está fazendo. Né? E, assim, quero agradecer, gente. Assim, eu fico imensamente feliz de saber que você está me ouvindo, que eu posso contribuir com alguma coisa e levar informação até a tua casa. Então, olha, isso é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Muito, muito bom. Me deixa muito feliz. Que legal. E a gente fica muito feliz quando você assiste o programa e manda perguntas. Isso aí, gente. Sempre. Se você tem dúvida de alguma coisa, sempre o nosso número de telefone vai estar na tela.
liga para nós, manda, né? Às vezes você pode pensar, isso é uma besteira, mas isso me incomoda. Nada é besteira, desde que incomoda a gente. Qualquer coisa. Se te incomoda, pergunte, né? Às vezes você vai se surpreender com a resposta, com o que está para vir. Então, participe. E também tem, né, Luciano? Sim. Já me mandaram alguns nomes. Lembra que a gente falou daquele momento da família? Certo. A gente pensar no nome e ter a sua participação. Já me mandaram alguns nomes. Então, mandem os nomes. O que você acha que pode ser esse quadro dentro do nosso programa? Que nome que ele pode ter? Direcionado à família. Eu acho que fica legal, né? Eu acho que sim. E mande perguntas sobre a família. Porque a família é algo que borbulha, né? Porque é relacionamento. Né? É o tudo, né? É o tudo. Ô, Cris, vamos lá então, né? Em cima do programa que você gravou com a Soila, falou muito sobre mulher acima de 40 a mais, né? Se falou sobre os calorões. Né? E aqui veio a pergunta da telespectadora. Que ela tem os calorões e que diminuem quando ela namora. Né? Calorão, fogo. Né? Tem uma coisa a ver com a outra. Será que ela entendeu bem o calorão que vocês estavam conversando? Porque eu acho que da nossa telespectadora, o calorão dela é um foguinho ali que tem ali, né? E aí, né, ela explicou aqui que na idade dela e do parceiro dela não permitem, né, tanta frequência para apagar esse fogo todo, né? Mas enfim, que ela queria ter uma sequência maior e coisas assim. E aí, como é que a gente vai explicar? Tá? Eu falei para a Cris, a gente vai precisar ter uma sexóloga, gente, né, nesse programa. As perguntas estão começando a ficar bem elaboradas. Não mandem figurinhas e não mandem, né, vídeos, porque pra gente não é legal. Tá bom? Mas assim, Luciano, eu acho que de toda essa parte, né, vamos dizer assim, médica, essa parte, eu enviei essa pergunta para a Soila. A Soila vai estar respondendo também. Ela vai estar respondendo também, gente. E vai ser bem importante, a gente vai estar colocando dentro da nossa programação a resposta da Soila a essa senhora aí, acho que é de 40 a mais, 50 a mais. Não, ela falou a idade dela aqui, deixa eu ver a pergunta. Eu acho que ela não fala a idade, né? Mas eu acho que ela deve ter uns 50 acima aí, né? Ela deve se enquadrar mais ou menos. E que legal para você que estava, né, nos ouvindo nesse dia, né, conseguindo seguir toda essa nossa Mas eu fiquei com uma dúvida aí nessa pergunta dela também, porque vocês falaram sobre o calorão. E esse calorão dela é o mesmo calorão que vocês chegaram? Não, né? Não, um é calorão e outro é fogo. Daí, né? Ela está confundindo um pouco as coisas. Os calorões aí. Os dois pegam na partida. É isso aí. E daí o que a gente precisa? A gente precisa, né? A Soila vai trazer isso bem médico. E aí o que precisa? Aí ela fala assim, como fazer com esse companheiro? Então eu acho que aí é a hora do diálogo, né, Luciano? É na hora do diálogo, de vocês conversarem, de vocês poderem ter esse casamento, vocês melhorarem essa intimidade como casal. Você vai ver que isso vai resolver bastante. Ô, Cris, mas a sexualidade, quando a gente passa lá dos 50, a mulher, ela continua naquela atividade maior, porque o homem, ele vai deixando a atividade um pouquinho de lado, né? Mas eu acho que isso é dos dois. É dos dois. Né? E eu acho que isso também é muito individual de cada um. Então é aquilo que existe um momento para cada um. Certo. Né? Existe uma fase que a maioria das pessoas agem assim, mas não todas. E é por isso do diálogo. É por isso que... E daí você vê, por isso que um relacionamento é construído de várias coisas. Né? Uma família é construída de várias coisas. Mas né? o legal é que ela tá procurando algo para diminuir, então, esse calorão dela. Sim. Né? Se não der para diminuir o calorão, acelera o fogo do marido, então... É isso aí. Né? E por aí isso que precisa procura, né? Isso. O marido pode procurar também ajuda. Né? E do mesmo jeito que a Soila trouxe todo esse tratamento para a mulher se sentir bem. Tem para os homens também. Não, e eu acho que é necessário falar isso, né, Luciana? Sim. Porque senão fica tudo depositado na mulher e na menopausa. Mas o homem também passa por essa fase. E o legal é que ela quer aqui chegar num consenso, porque
Tá legal a vida dela com o maridão, mas ela só queria mais atividade. Ela quer que essa vida continue boa por mais tempo. Procura o doutor Henrique que ele tem a solução. Tá certo? E o doutor é maravilhoso. Vamos na última pergunta, então? Vamos lá. Eles estamos separados e a educação que quero dos meus filhos é diferente do que minha esposa dá. E não estou contente com isso. Aí, quando estão comigo, tento ensinar do meu jeito. E aí dá conflito. Aí a gente vai entrar numa questão, Luciano, que é assim, os casais separados, né? Uhum. Porque a gente separa, marido e mulher, aquele tempo, você separou, não tem problema, as pessoas têm suas vidas independentes. Só que existe uma questão que une esses dois, que são os filhos. Então, assim, você deixa de ser esposa de fulano e ele deixa de ser marido de Beltrano. Mas os filhos nunca deixam de ser nossos filhos. Então, se nessa vida de casal vocês não tiveram um consenso para continuar juntos, é necessário talvez uma maturidade para que exista um consenso na educação dessas crianças. Né? E sem essa de usar os filhos para um machucar o outro, isso você sabe terrível, né? Isso é muito triste, porque o que a gente vê muito? As relações de poder. Então, como que esse homem, essa mulher exerce essa relação de poder através dos filhos? Então, assim, eles são meus, eu vou educar eles do jeito que eu quero. Daí o outro diz, não, eles são meus. Você é muito egoísta das duas partes. Então, assim, a gente tem que ter um momento bem altruísta na nossa vida e pensar nos filhos. Uhum. Nós temos que pensar em educar, né, essas crianças para que eles sejam homens e mulheres de bem no futuro, para que eles desfrutem de uma vida saudável. Lembra quando a gente fala emocionalmente saudável? Né? Isso é muito importante, gente. A saúde mental, a saúde emocional de uma criança é moldada no meio disso tudo. Então, elas precisam ser preservadas de algumas coisas, de algumas situações. Então, o que eu posso te dizer? Eu acho que precisa de uma conversa bem franca, uma conversa franca e madura. Terapia de casais. Seria ótimo. Seria ótimo, né? Agora vamos dizer assim, terapia de pais, né? Que é um ex-casal que precisa fazer talvez uma terapia para saber a condução dessas crianças no meio disso tudo, né? Porque daí assim, desligou-se do casamento, mas a gente tem toda uma responsabilidade. Aí a gente vai falar novamente de responsabilidade. Grande responsabilidade. Grande. Porque assim, a partir do momento que você tem um filho, você tem uma responsabilidade para sempre, gente. Um filho é um filho. E a gente tem que assumir essa responsabilidade. Importante isso. Nosso tempo está terminando, mas esses programas são muito bons, viu, Cris? Passa rapidinho. Passa rapidinho, né? Bem rápido. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Luciano, e que a gente possa, né, continuar tendo esse bate-papo, que eu acho que é muito interessante. Quando você envia a sua pergunta, nós dois vamos estar aqui, ó. A psicóloga é ela, tá? Eu fico aqui só fazendo o chá. Não, mas o Luciano é o que faz essa transição. Então, as perguntas chegam aqui nos bastidores, chegam até ele, e daí depois vão chegar até mim. Então, gente, é muito legal a gente ter essa troca, porque talvez se eu sentar aqui e só explicar para você, você vai ter um entendimento. Mas nós estamos conversando, e nessa conversa a gente vai conseguir atingir muito mais pessoas. Não só você que perguntou, mas muita gente que se sente incomodado com essas questões e que ainda não fez sua pergunta para nós. É isso aí. Mande sua pergunta. O telefone está nos vídeos. Se Deus quiser, amanhã eu estou de volta. E a Cris volta... segunda-feira que vem, né? No melhor da vida.